Se você está procurando por exemplos de PROC-V no Excel para dominar de vez essa função, então esse vídeo é para você. Há quem diga que a função PROC-V é tão importante que se você não souber utilizá-la, então é melhor nem listar o Excel como uma das áreas fortes aí no seu currículo. Aqui no nosso canal, por exemplo, você pode conferir alguns vídeos que nós já gravamos sobre essa função. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar 10 exemplos de PROC-V para reforçar ainda mais o seu aprendizado sobre o assunto, seja você um usuário iniciante ou avançado. Vamos nessa? Exemplo número 1. Encontrando a nota de matemática de um determinado aluno. Neste primeiro exemplo de PROC-V, eu tenho uma lista com nomes de alunos na coluna A e notas de diferentes matérias na coluna B a E. E em meio a esses dados, eu preciso saber o quanto que a aluna Bianca tirou em matemática. Para isso, basta usar a seguinte fórmula: igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é o nome da aluna, neste caso você pode inserir o nome dela aqui dentro da fórmula, entre aspas, ou você pode usar uma referência de célula que contenha o nome dela. Ponto e vírgula. A matriz procurada vai ser a nossa matriz contendo todas as notas. O intervalo procurado, neste caso, será 2, pois eu quero as notas de matemática, que estão aqui na segunda coluna da matriz, ponto e vírgula, e o tipo de correspondência será 0, pois eu quero simplesmente obter a correspondência exata para minha busca. E aí eu fecho parênteses e teclo Enter. Então, primeiro a nossa função PROC-V, ela procura o valor Bianca na coluna mais à esquerda, indo de cima para baixo e encontra o valor na célula A6. Assim que ela encontra o valor, ela vai para a direita, na segunda coluna, e busca o valor nele, que corresponde à nota dela de matemática. Se você mudar o nome do aluno, por exemplo, o Excel vai atualizar a fórmula, trazendo o resultado correspondente. Se você, por acaso, inserir um valor de pesquisa que não seja encontrado na coluna mais à esquerda, a nossa função PROC-V vai retornar o erro N/D. Exemplo número 2. Consulta com 2 critérios. No primeiro exemplo, eu usei o valor de índice de busca fixo na fórmula, o que me limitava a buscar apenas uma disciplina de cada vez. Ou seja, se eu precisar buscar uma outra disciplina, como física ou química, por exemplo, eu teria que identificar a coluna correspondente e alterar o número do índice dentro da minha fórmula. Mas eu posso melhorar isso, tornando a minha fórmula de PROC-V bidirecional, ou simplesmente capaz de realizar buscas com 2 critérios. Então eu criei um segundo critério para eu escolher o nome da disciplina. E aí, para criar essa fórmula de pesquisa bidirecional, você vai tornar a coluna dinâmica também. Assim, quando um usuário muda de matéria, a fórmula ela vai selecionar automaticamente a coluna correta, ou seja, coluna 2 no caso de matemática, coluna 3 no caso de física, e assim por diante. E para fazer isso, será necessário usar a função corresp como argumento da coluna. Então, a função vai ficar da seguinte maneira: igual PROC-V, o valor procurado será o nome do aluno, ponto e vírgula, a matriz tabela vai ser a nossa tabela contendo as notas de todos os alunos, ponto e vírgula. Agora, o número do índice, nós vamos usar a função corresp, onde o valor procurado será o nome da disciplina, ponto e vírgula. A matriz procurada será o nome das disciplinas aqui na minha tabela, ponto e vírgula, e a correspondência será exata. Então, nesse caso, eu insiro 0. Fecho parênteses uma vez para finalizar a fórmula corresp, ponto e vírgula, e o tipo de correspondência da minha função PROC-V também será exato. Então, eu insiro 0 e fecho parênteses para finalizar. Então, observe que quando eu uso a função corresp, eu torno dinâmico o meu número de índice da minha função PROC-V. Então, se eu usar aqui a função corresp separada, você vai notar que ela vai retornar o número do índice de acordo com o nome da disciplina aqui. Exemplo número 3. Usando listas suspensas como valores de pesquisa. No exemplo anterior, nós tivemos que inserir manualmente os dados aqui na busca. Isso pode ser um pouco demorado e propenso a erros
principalmente se você tiver uma lista enorme de valores de pesquisa. Então, uma ótima opção nesses casos é você simplesmente criar uma lista suspensa com os valores de pesquisa e em seguida simplesmente selecionar o item desejado na lista. E aí, com base na seleção, a fórmula irá atualizar automaticamente o resultado. Então, primeiro eu vou nomear esse intervalo aqui, chamando ele de alunos. Em seguida, eu vou nomear esse outro intervalo aqui, o qual eu vou chamá-lo de disciplinas. Feito isso, eu vou selecionar a célula onde eu pretendo criar minha lista suspensa e eu vou acessar aqui a guia Dados, Validação de Dados. Na caixa de diálogo Validação de Dados, na guia Configurações, selecione Lista. E na fonte de dados, eu vou inserir igual alunos. Para finalizar, clique em OK. E aí eu vou repetir o mesmo passo para criar a lista suspensa com o nome das disciplinas. Ou seja, eu vou selecionar a célula onde eu pretendo criar a lista suspensa, eu vou acessar a guia Dados, Validação de Dados, na caixa de diálogo de validação de dados, na guia de configurações, eu vou selecionar a lista, e aí eu vou colocar aqui na minha fonte de dados, igual disciplinas. Para finalizar, clique em OK. Pronto, agora as suas buscas ficaram ainda mais dinâmicas. Exemplo número 4, pesquisas com 3 critérios. Aqui no segundo exemplo, eu usei uma tabela de pesquisa com notas para alunos em diferentes disciplinas. Então, como você viu, este é um exemplo de uma pesquisa com 2 critérios, pois nós usamos 2 variáveis para buscar a nota pelo nome do aluno e pelo nome da disciplina. Agora suponha que em um ano o aluno ele tenha 3 níveis diferentes de exames, ou seja, exame 1, exame 2 e exame final. Uma pesquisa com 3 critérios, nesse caso, seria o ideal para você obter as notas de um aluno para uma determinada matéria a partir de um exame específico. Ou seja, nesse caso, nós temos 3 critérios de pesquisa. No entanto, observe que agora eu tenho 3 matrizes diferentes. Então, para isso, eu posso criar minha função PROC-V da seguinte maneira. Igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é o nome do aluno, ponto e vírgula, a matriz tabela, como eu tenho 3 matrizes aqui, eu vou usar a função escolher. Então, abre parênteses, e agora eu vou criar uma condição com a função C. Então, se a minha célula H2, que contém o nome do exame, for igual a exame 1, ponto e vírgula, então será 1. Eu vou inserir uma nova função C. Então, se a minha célula H2, que contém o nome do exame, for igual a exame 2, ponto e vírgula, então eu quero que retorne 2. Ponto e vírgula, caso contrário, será 3. E aí eu finalizo as 2 funções C, fechando parênteses 2 vezes. Agora, na função escolher, eu preciso identificar quem é 1, quem é 2 e quem é 3. Para isso, eu seleciono a primeira matriz, ponto e vírgula, a segunda matriz, ponto e vírgula, e a terceira matriz. Fecho parênteses para concluir a minha função escolher. E agora eu preciso concluir o terceiro critério, que é o nome da disciplina. Então, eu uso aqui a função corresp, conforme eu mostrei lá no segundo exemplo. Então, corresp, o valor procurado vai ser o nome da disciplina que eu estou buscando. A matriz, eu vou selecionar aqui a primeira matriz, até porque todas as outras são iguais a essa primeira. E a correspondência será exata, então eu insiro 0. E aí eu fecho parênteses para concluir a minha função corresp. E finalmente, eu voltei para a minha função PROC-V. Então, o tipo de correspondência nesse caso será exato. Então, eu insiro 0 e fecho parênteses. Então, observe que essa fórmula ela vai usar a função escolher para garantir que a tabela correta seja selecionada na minha pesquisa. Exemplo número 5, PROC-V para obter o último valor da lista. A função PROC-V ela também pode ser bem útil para você obter o último valor de uma lista. Por exemplo, o maior número positivo que se pode usar no Excel é este mostrado aí na tela. Isso também significa que este é o maior número de pesquisa na função PROC-V.
E por ser um número tão grande, eu posso usá-lo para obter o último número de uma lista, por exemplo. Então suponha que você tenha um conjunto, conforme mostrado aqui, de A1 a A14. E aí você deseja obter o último número dessa lista. Então eu posso usar a fórmula da seguinte maneira: igual PROC-V, o valor procurado será o maior número positivo que pode ser usado no Excel, ponto e vírgula, a matriz vai ser o meu intervalo que contém os números, ponto e vírgula, o número do meu índice é 1, pois eu tenho apenas uma coluna na minha matriz, ponto e vírgula, e o tipo de correspondência eu vou inserir aqui aproximado. Então, eu insiro aqui o número 1. E aí eu fecho parênteses e teclo Enter. Então, como é que a minha fórmula funciona? Primeiro, ela faz uma varredura na minha coluna de cima para baixo. E aí, se ela encontrar uma correspondência exata, ela vai retornar esse valor. Se ela encontrar um valor maior que o meu valor de pesquisa, então ela vai retornar o valor na célula acima dele. E se o valor de pesquisa for maior que todos os valores da minha lista, então ela vai retornar o último valor. Nesse caso, o terceiro cenário é o que está trabalhando a meu favor. Ou seja, o meu valor de pesquisa ele é maior do que todos os valores da minha lista, então a fórmula vai retornar o último valor da minha lista. Do mesmo modo, você também pode usar a função PROC-V para retornar o último item de texto de uma lista. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma lista de nomes, e para eu retornar o último nome da lista, basta usar a função igual PROC-V. O valor procurado eu vou inserir algo aleatório, por exemplo, ZZZ, entre aspas, ponto e vírgula, a matriz será a minha coluna com os nomes, ponto e vírgula, o número do índice é 1, pois eu tenho apenas uma coluna na minha matriz, e o tipo de correspondência eu vou inserir aproximado, então eu insiro aqui o número 1, e aí eu fecho parênteses e teclo Enter. Então aqui segue a mesma lógica, o Excel ele vai examinar todos os nomes, e como o valor que eu estou buscando, que é ZZZ, ele é considerado maior do que qualquer nome ou texto que comece antes do ZZZ, então ele vai retornar o último item da minha lista. Exemplo 6. PROC-V com caracteres Coringa. O uso de caracteres Coringa também merece fazer parte da nossa lista com os melhores exemplos de PROC-V no Excel. Os caracteres Coringa do Excel eles podem ser realmente úteis em muitas situações, incluindo o uso das funções de PROC-V para você realizar uma pesquisa parcial. A pesquisa parcial ela é necessária quando você deseja procurar um valor em uma lista e não existe uma correspondência exata para ele. Por exemplo, suponha que você tenha um conjunto de dados como este e você deseja procurar a empresa ABC em uma lista, mas a sua lista tem ABC limitada em vez de simplesmente ABC. Nesse caso, não é possível usar ABC como um valor de pesquisa, pois não existe uma correspondência exata na coluna A. E aí, a correspondência aproximada também levará a resultados errados, além de exigir que a sua lista seja classificada em ordem crescente. No entanto, é possível usar um caractere Coringa na sua função PROC-V para você obter a correspondência desejada. Então, para este exemplo, eu posso usar a seguinte fórmula: igual PROC-V. O valor procurado eu vou inserir aqui um caractere Coringa do tipo asterisco, entre aspas, e eu vou concatenar ele com o valor da minha célula que contém o valor que eu quero procurar. E aí, novamente, eu concateno com outro caractere Coringa do tipo asterisco, ponto e vírgula. A matriz procurada vai ser a minha tabela que contém os nomes, ponto e vírgula. O número do meu índice é 1, pois eu tenho apenas uma coluna na minha matriz, e o tipo de correspondência será exata. Fecho parênteses e teclo Enter. Então, nesse caso, em vez de usarmos o valor de pesquisa como está, ele é concatenado em ambos os lados com um caractere Coringa do tipo asterisco. Vale lembrar que um asterisco é um caractere Coringa e ele pode representar qualquer número de caracteres. Se você quiser saber mais sobre caracteres Coringas no Excel, então eu vou deixar um link de um artigo aí na descrição para você conferir. E aí, quando você usa um asterisco em ambos os lados do valor de pesquisa, você informa o Excel para ele procurar por qualquer texto que contenha a palavra em C2. Por exemplo, a célula C2
ela contém a palavra ABC. Portanto, a função PROC-V vai analisar os nomes no intervalo de A2 a A10 e vai procurar por ABC. Ela vai encontrar a correspondência aqui na célula A7. Então não importa se existem caracteres à esquerda ou à direita de ABC. Desde que haja a palavra ABC em uma célula, isso será considerado uma correspondência exata. Exemplo 7. PROC-V para remover espaços. Às vezes a função PROC-V pode deixar alguns usuários um pouco loucos, pois é notável que existe um valor de pesquisa correspondente, no entanto a função acaba retornando um erro. Neste caso aqui, por exemplo, existe uma correspondência para Mateus, mas a função PROC-V ainda retorna um erro. É notável que existe a correspondência que eu estou procurando, mas o que não podemos notar a olho nu é que pode haver espaços no início ou no final do nome. Portanto, se você tiver espaços adicionais antes, depois ou entre os valores de pesquisa, então você não vai ter uma correspondência exata. Esse problema ele é bem comum em casos onde o usuário importa dados de um banco de dados ou ele obtém esses dados de outra pessoa. Esses espaços iniciais e finais, eles tendem a se infiltrar nas células, o que impossibilita que a função PROC-V retorne um valor correto. E aí a solução é você usar a função arrumar para você remover quaisquer espaços iniciais ou finais ou espaços extras entre as palavras. Então minha fórmula vai ficar aqui da seguinte maneira: igual PROC-V, o valor procurado é o nome que eu estou procurando, ponto e vírgula, e aí a matriz eu vou inserir a função arrumar, fecho parênteses uma vez para finalizar a função arrumar, ponto e vírgula, o número do meu índice será 1, ponto e vírgula, e a minha correspondência será exata, então eu insiro 0. Para finalizar, eu fecho parênteses, e como essa fórmula é uma fórmula de matriz, será necessário usar as teclas Ctrl, Shift e Enter, em vez de simplesmente Enter. Uma outra opção é você simplesmente arrumar a sua matriz de pesquisa com a função arrumar para você garantir que todos os espaços adicionais tenham desaparecido. E aí em seguida você vai usar a função PROC-V normalmente. Exemplo número 8. PROC-V para pesquisa sensível a maiúsculas e minúsculas. Por padrão, os resultados de pesquisa da função PROC-V eles não diferenciam as letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se o valor de pesquisa for Mateus, Mateus ou Mateus, será tudo igual para a função PROC-V. E deste modo, ela vai retornar o primeiro valor correspondente independentemente do caso. Mas se você quiser fazer uma pesquisa com a distinção de maiúsculas e minúsculas, então você vai precisar usar a função exato, junto com a função PROC-V. Então, neste exemplo, existem 3 células com o mesmo nome, em A2, A4 e A5, mas diferenciados entre si pelas letras maiúsculas e minúsculas. Aqui à direita temos os 3 nomes, Mateus, Mateus e Mateus, juntamente com as suas respectivas notas. Contudo, a função sozinha ela não vai ser capaz de manipular os valores de pesquisa com a diferenciação de maiúscula e minúscula. Ou seja, nesse caso, ela sempre vai retornar 38, que é a pontuação do Mateus na célula A2. Então, para você tornar sensível a maiúsculas e minúsculas, você vai precisar usar primeiro uma coluna auxiliar. Para você obter os valores na coluna auxiliar, use a função igual lim, que vai simplesmente colocar o número da linha aí da sua célula. Feito isso, agora nós vamos usar a seguinte fórmula. Então, analisando a fórmula, essa parte ela vai comparar os valores de pesquisa com todos os valores de A2 a A9. Ela vai retornar uma matriz de verdadeiro ou falso. Neste caso, ela vai retornar a seguinte matriz. E aqui nesse trecho da função exato, multiplicado aqui com lim, essa parte ela vai multiplicar a sua matriz de verdadeiro ou falso com o número da linha. Onde quer que haja verdadeiro, a função irá fornecer o número da linha, senão vai retornar 0. Esse outro trecho aqui, essa parte ela vai retornar o valor máximo das matrizes do número e, nesse caso, ela irá retornar 2, que é o número da linha onde há uma correspondência exata.
Agora simplesmente nós usamos esse número com o valor de pesquisa e usamos a matriz de pesquisa como B2AC9. E como essa fórmula é uma forma de matriz, você vai ter que usar Ctrl Shift Enter em vez de apenas Enter. Exemplo 9. PROC-V com vários critérios. Conforme eu mencionei anteriormente, a função PROC-V em sua forma básica pode procurar apenas por um valor de pesquisa por vez e retornar o valor correspondente da sua linha especificada. Mas muitas vezes há necessidade de usar a função PROC-V no Excel com vários critérios. Então suponha aqui que você tenha dados como o nome de alunos, o tipo de exame e a nota de matemática. Usar a função PROC-V para obter as notas de matemática de cada aluno para os respectivos exames, nesse caso pode ser um desafio. Por exemplo, se você tentar usar a função PROC-V com Mateus como valor de pesquisa, ela sempre vai retornar 91, que é a pontuação da primeira ocorrência de Mateus aqui na lista. E aí, para você obter a pontuação de Mateus para cada tipo de exame, exame 1, exame 2, exame final, você vai precisar criar um valor de pesquisa exclusivo. Isso pode ser feito usando uma coluna auxiliar. E aí o primeiro passo é você inserir uma coluna à esquerda aqui das pontuações. Agora basta criar um qualificador exclusivo para cada instância do nome. Então use nesse caso a função igual a 2 concatenado com uma barra vertical e concatenado com a célula B2. Copie essa fórmula para todas as células da sua coluna auxiliar. Com esse simples truque, você não vai ter aí mais repetições, uma vez que o nome ele vai ser combinado com o nível do exame. Isso vai facilitar, pois agora você vai usar os valores da coluna auxiliar como valores de pesquisa. Então agora basta usar a seguinte fórmula, igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado vai ser o nome do aluno, concatenado com uma barra vertical e concatenado com o nome do exame. A matriz tabela vai ser a minha coluna auxiliar junto com as notas de matemática. Ponto e vírgula. O índice será 2, pois eu quero retornar as notas que estão na segunda coluna da matriz tabela. E a correspondência será a exata. E aí eu fecho parênteses e teclo Enter para finalizar. Eu posso arrastar essa forma para as demais células, mas antes eu preciso travar aqui as referências. Então observe que eu combinei o nome do aluno e os tipos de exame para obter o valor pesquisado e usei esse valor de pesquisa e o verifiquei na coluna auxiliar para obter o registro correspondente. Exemplo 10. Como lidar com erros da função PROC-V. Por fim, outro exemplo de PROC-V no Excel que merece ser listado é o uso da função PROC-V junto com a função CErro. Como eu falei anteriormente, a função PROC-V ela retorna um erro quando ela não consegue encontrar o valor de pesquisa especificado. E aí você pode não querer que o valor de erro atrapalhe a estética dos seus dados, caso a função PROC-V ela não encontre um valor. E a boa notícia é que você pode facilmente remover os valores de erro com qualquer texto, como não disponível ou não encontrado. Nesse caso aqui, por exemplo, quando você tenta encontrar a nota do aluno Bruno na lista, o Excel retorna um erro, pois o nome Bruno não consta na lista. Então, para você remover esse erro e substituí-lo por algo significativo, coloque a função PROC-V dentro da função CErro da seguinte maneira. Então a função CErro verifica se o valor retornado pelo primeiro argumento, que nesse caso é a função PROC-V, então ela verifica se ele é um erro ou não. Se não for um erro, ela retorna simplesmente o resultado da função PROC-V. Caso contrário, ela vai retornar a mensagem não encontrado. A função CErro ela está disponível a partir do Excel 2007 em diante.
E se você estiver usando versões anteriores, então você pode usar a função PROC-V junto com a função C e a função erros, conforme mostrado aí na tela. E então, o que achou das dicas? Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar nos comentários aí abaixo. Deixe também o seu like e se inscreva no nosso canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.